Maurício Noriega, no aguardado duelo, emoção não faltou não, né? Não faltou, Jota. Um belo jogo, o primeiro tempo do Corinthians, ao seu estilo. Esse gol mal anulado, obviamente que o Corinthians tem todo o direito de reclamar. Foi um erro grave da arbitragem, um erro crasso, eu diria até, porque não pode o auxiliar errar um impedimento tão fácil como esse. Mas na segunda etapa, a gente viu o Corinthians sofrer defensivamente como poucas vezes, eu acho que nenhuma vez sofreu no campeonato. O Flamengo jogou em cima do Corinthians, teve muitas chances, explorou os lados de campo, coisa que o Corinthians não deixa nenhum adversário fazer quase nunca, principalmente pelo lado esquerdo, onde joga o ótimo lateral Arana. O Flamengo andou muito por ali, teve bola na trave, teve grande defesa do Cássio, mostrando que o que se desenhava uma superioridade absurda do Corinthians, embora ela ainda exista na casa dos que pode terminar a rodada com 6 pontos ou 9 pontos, mas o Flamengo mostrou caminhos, né? Mostrou a sua qualidade no segundo tempo, sofreu muito no primeiro, é verdade, mas no segundo tempo incomodou demais a defesa do Corinthians, que é a melhor do campeonato. Vamos então ao palco do grande jogo Corinthians e Flamengo. Eles transmitiram pelo Premier. Tá lá o Odinei, tá lá o Vilaron. Vocês vão contar pra gente como é que foi esse empate aí. Tudo bem, Odinei? Fala, Jota, grande mestre, um abraço pra você, um abraço também pro nosso Maurício Noriega. Vilaron, os times não decepcionaram os seus torcedores, né? Nem corintianos, nem flamenguistas, e aqueles que acompanharam o jogo pra secar. Foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo, um abraço pro pessoal em Porto Alegre, todo mundo ligado no Sport TV. Primeiro tempo de um Corinthians dentro das suas características, controlando bem a partida, fez o gol, a gente viu aquele lance de impedimento muito mal marcado, um erro grosseiro, eu diria, da arbitragem. E no segundo tempo, que o Flamengo, com as mudanças que o Zé Ricardo fez, principalmente a entrada do William Arão, jogando mais junto a Diego, fazendo com que o Guerreiro não saísse tanto da área, o Flamengo melhorou bastante, dominou completamente o segundo tempo e olha, Odinei, por muito pouco não conseguiu a virada. Talvez tenha sido a equipe que mais levou o perigo e mais deixou o Corinthians próximo da perda dessa invencibilidade na temporada. Vila o Bandeira número 2 é o Pablo Almeida da Costa. A gente vai apresentar aqui no detalhe o gol mal anulado, o gol do jogo. Eu fiquei na dúvida se ele havia marcado no primeiro lance, né, o toque pro Maicon, ou no segundo, quando o Maicon toca para a área, mas na realidade foi no segundo. A gente percebe quase que 2 metros. Ele deixa o lance correr e talvez um lance mais simples, onde não tinha ninguém ali para atrapalhar a visão. Olha só, o jogo muito atrás ali, e aí sim ele ergue a bandeira. Um lance, repito, grosseiro da arbitragem. E o Jô conversou com o Pedro Mota assim que ele terminou o primeiro tempo, dizendo que realmente não estava impedido. Sem dúvida, né? Foi uma antecipação muito boa, um passe em profundidade, onde a gente tem treinado isso. Mais uma vez eu pude, em uma oportunidade, na verdade tive duas, né? Não sei se estava impedida, depois a gente tem que ver, mas consegui fazer um gol e por enquanto está ajudando a minha equipe. Quando foi bater, você olha pro gol, olhou a posição do Diego, como é que é na hora de chutar, Jô? Você tem que olhar rápido, né? Na hora que eu dominei, eu dei o último passe, o último toque na bola, eu olhei pra ele estava muito no canto, aí o chute diagonal é um chute difícil, rasteiro, eu tive a habilidade de fazer o gol. Jô, sobre o gol anulado, a sua relação foi muito clara lá, você não estava impedido. Não, eu vi a linha da bola, eu tava na linha da bola, não tinha como eu estar na frente. Se eu peguei a bola em projeção, não tinha como eu estar atrás. Se eu estivesse atrás, na frente da linha da bola, eu tinha que fazer isso aqui, para trás. Mas tá bom, o importante é que o resultado tá vindo. Legal, ali o Jô conversando com o Pedro Mota. Já você no canal Campeão vai curtir o jogo do Grêmio contra a equipe do Santos, o segundo contra o terceiro, narração do J. Júnior. E agora aqui na Arena Corinthians, o Carille, técnico do Corinthians, falando em entrevista coletiva. Sim, né? Os jogadores que entraram não mantiveram o mesmo ritmo e com isso a gente, nosso desempenho não continuou sendo como foi no início do jogo. Ô, Fábio, se a gente olhar como o Corinthians terminou o jogo, nas duas pontas, você está com as suas terceiras opções, né? Porque é Jadson, Marquinhos e jogou hoje o Giovani. Romero, Cleison, acabou o jogo Pedrinho. E além do Jadson, do Pablo machucados, enfim. É uma preocupação sua para o segundo turno, que está perto de começar, a questão física? Você vê, até pela entrega que esse time tem, pela intensidade que o time joga, que o limite físico pode ser um desafio para vocês administrarem no segundo turno?
É que todas as equipes vão chegar nessa fase da competição com o mesmo tanto de jogo, né? Então é normal que a gente vai ter que colocar nosso grupo para rodar. A gente tem que ter certos cuidados, não só nós, todas as equipes nesse momento têm que ter certos cuidados. Nessa semana aqui, a cada 2 dias vamos fazer um jogo, jogamos hoje, jogamos quarta e jogamos no sábado. Essa já foi a mensagem que eu passei agora para se cuidar, para a gente terminar bem esse primeiro turno, né? É uma preocupação, sim. Não sou de ficar lamentando jogadores que ficam fora, sei da importância de todos, mas a partir do momento que não está, já define quem é o próximo, já deixa tudo definido para esse jogador que vai entrar, né? E a resposta hoje de Marquinhos e Cleison estava boa. Infelizmente perdemos o Marquinhos e com isso depois a nossa equipe também cai um pouquinho de rendimento. Legal, aí a palavra do Carille, com ele no comando, Vila, mais 72%, agora são 32 jogos sem perder, 19 vitórias e 13 empates. Do outro lado, o Flamengo, hoje a estreia do Diego Alves, muita gente contestando os outros goleiros do Flamengo, Diego Alves, nesse duelo com o Jô, 3 chutes do Jô e uma bela defesa do Diego, o estreante. Não, ok você atribuir a queda de rendimento, a ausência de Pablo, de Jadson, de Romero, todos os setores com desfalques, até aí ok. Mas a questão física, Odinei, o Corinthians ficou retraído ali, apostando na eficiência do seu sistema de marcação desde o primeiro tempo. Não foi uma atitude do segundo tempo. Então não tem nada a ver com a questão física. E claro, o mérito também do Flamengo, que conseguiu no segundo tempo pressionar o Corinthians no seu campo de defesa. E o Diego Alves, Vila, que é um grande pegador de pênaltis, fez história no Atlético, foi embora para o futebol da Europa, de volta ao Flamengo. E que categoria dele ali depois numa finta para cima do atacante Cleison. Não, vai dar uma consistência para a defesa, uma confiança para a defesa do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Agora, pelo estilo de jogo do Corinthians, o goleiro adversário não costuma aparecer muito, né? O Corinthians não é aquele time que chega a toda hora, que pressiona, que fica em cima do adversário. Ele dá a posse de bola. O Diego apareceu muito bem no finalzinho, em mais um lance do Jô, onde ele toca e a bola com os dedos ali e impede o segundo gol do Corinthians. Muito parecido com o gol do Corinthians, né? A jogada foi muito parecida à do primeiro tempo. Entrou nessa, ele teve reflexo ali para buscar a bola embaixo. Foi bem, a estreia é boa. Legal, o Diego Alves, assim que terminou o jogo, conversou com o nosso repórter, conversou com o Felipe Cury, ou melhor, era o Pedro Mota, que pegou a oportunidade e conversou com o goleiro do Flamengo. Eu acho que inclusive no primeiro, o Corinthians conseguiu chegar da maneira deles no contra-ataque, se fecha muito bem atrás, é um time muito bem treinado, mas eu acho que hoje a gente merecia a vitória. Eu acho que a posse de bola, as chances, é complicado jogar aqui no campo do Corinthians. Eu acho que o Flamengo fez um jogo merecido e com certeza a vitória era o que a gente queria, mas feliz pela atuação dos jogadores, que foi espetacular. E a sua avaliação da sua estreia, jogando aqui no Flamengo, jogando com uma defesa difícil, pelo menos daquele lance do Jô, ele até conversou com você ali rapidinho, né? Cara, eu sempre gosto de enfrentar as chances e a oportunidade. A oportunidade era essa, eu acho que eu tenho muito tempo já no futebol, tenho uma bagagem grande. É lógico que um jogo desse tamanho pode sair bem, pode sair mal, mas eu acredito que essa volta ao Brasil e esse jogo hoje com o Flamengo foi uma coisa que eu pensei, que eu sonhei. É claro que eu queria a vitória, mas muito feliz de poder voltar. Beleza, aí a palavra do goleiro do Flamengo, do estreante, do Diego Alves. Vilarão, quase 45 mil pagantes, público maravilhoso, o torcedor do Corinthians compareceu, muitas crianças, muitas mulheres, e o torcedor do Flamengo também fez uma bela festa, muito bacana esse encontro aqui, e pelo menos na nossa imagem aqui nenhuma confusão, Vila, isso que é mais importante. Dinei, amigos, quando você tem um Corinthians e Flamengo, um Flamengo e Corinthians, você pode ter dúvidas sobre o desempenho das equipes, quem vai jogar, quem vai ficar no banco, mas uma certeza a gente tem, que nas arquibancadas vai ser um espetáculo. E hoje aqui na Arena do Corinthians não foi diferente, tanto do lado da torcida do corintiana, quanto da boa presença de flamenguistas aqui. E a galera tirando uma onda com o Renato Gaúcho, porque o Renato disse que esse Corinthians vai despencar. As bênçãos do padre, 1-1 jogo, quase 45 mil torcedores, legal demais. E os times voltam a se enfrentar no segundo turno da competição. Bacana o jogo, né, Vila? Show de bola, um jogaço daqueles que no final do ano a gente vai lembrar que estávamos aqui. Legal, daqui a pouquinho tem o jogo do Grêmio contra o Santos, o primeiro contra o segundo contra o terceiro colocado. E quem vai contar a história desse jogo é o mestre J. Júnior. Voltamos contigo, J.
Muito obrigado, Odinei. Um abraço também, Vilaron. Tá aí, portanto, eles contando a história toda de um para o Corinthians, um para o Flamengo lá na Arena Corinthians. Agora o Cleiton Carvalho vai mostrar pra gente como é que foi Curitiba e Galo, a vitória do Atlético Mineiro lá no Couto Pereira. Diz aí, Cleiton.